Iniciou? Faz o que agora? Fala. Pessoal, depois que for entrando, você vai falando. Vou compartilhar aqui. Se quiser... Já começaram a entrar. Baixa o som da TV. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor. É um desafio enorme estar aqui, né, fazendo essa live. Quase que fui pega pelo pé, né, mas um convite feito, né, a gente não pode recuar, né. E eu sei que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, né, e eu vou compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém? Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar, né? Vamos fazer uma oração, né? Eu peço que a igreja que está assistindo a live feche seus olhos nesse momento. Nós vamos estar falando com o nosso Pai, né? Nós vamos estar tocando o coração do nosso Deus, porque Ele tem algo para falar conosco nessa noite. Não é diferente de ontem, porque Ele também falou aos nossos corações, mas cada dia Ele tem algo novo, porque a palavra dele se renova todos os dias da nossa vida. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pai, te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Somos o teu vaso, Pai. Somos barros na tua mão. Tu és o grande olheiro. Fazemos conforme a tua vontade, o teu querer. Fazemos conforme aquilo que apraz o teu coração. Pai, eu me coloco diante da tua presença nessa noite, Pai. Nervosa, sim, Jesus. Com uma alma inquieta, sim. Mas eu sei que à medida que o Senhor for derramando, à medida que o Senhor for falando, Pai, eu sei que todo bloqueio, toda timidez, Senhor, será jogada, lançada fora, Pai, eu creio. Porque eu estou aqui, Jesus, para falar da Tua palavra, e a Tua palavra por si só, ela é viva e eficaz, Senhor. Por isso eu te clamo, Espírito Santo, que não sejam minhas palavras, que não seja a minha vontade, que não seja aquilo que eu queira falar, Deus, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar, que seja, Pai, como flecha, Pai, e que acerte os alvos dos corações nessa noite, Pai. Fala com a tua noiva, fala com a tua igreja, Senhor. Somos o teu povo, Pai, e queremos e precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Te louvamos e te engrandecemos desde já. Que seja a ti a honra, a glória, a majestade e o poder, Pai. Entregamos em tuas mãos, Senhor, toda a direção, Pai. E que seja feita somente a tua vontade, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Eu quero ler aqui. O Senhor me deu 2 palavras durante essa tarde. Eu fiquei nervosa até essa tarde, desesperada. Meu Deus, o que o Senhor tem para a tua noiva hoje? E é um grande desafio para os preleitores trazer aquilo que o Senhor fala, porque muitas das vezes são palavras que nós primeiro somos confrontados, né? E são palavras que às vezes a gente não quer trazer, que a gente não quer falar. E eu, falando com o Senhor,
durante a tarde, durante esses dias que eu recebi o convite, falando com o Senhor, e eu disse: Senhor, eu não quero falar nada, Senhor, de que eu não esteja vivendo nesse momento. Eu quero trazer uma palavra de esperança. Eu quero trazer uma palavra de vida. E eu comecei a declarar dessa forma com o Senhor. E o Senhor foi ministrando no meu coração acerca de algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, algumas coisas que têm acontecido até mesmo comigo, porque nesse momento de quarentena que nós vivemos, nesse momento em que nós estamos nesse isolamento social, que nós não podemos estar juntos como igreja do Senhor, adorando ao Senhor no templo, ele tem sido de grande aprendizagem para cada um de nós. Algumas pessoas ainda não notaram, eu sei. Algumas pessoas ainda estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, sim. Mas existem pessoas que estão vivendo verdadeiros conflitos dentro da alma. Existem pessoas que estão vivendo desafios, pessoas que o Senhor está trazendo à tona, algumas mazelas da alma que precisam ser curadas. Algumas coisas que quando a nossa vida tão corrida, a nossa rotina tão corrida, a gente não para perceber. Aí o Senhor faz assim. O Senhor nos isola. O Senhor permite esse tempo para que nós entremos no secreto. Algumas pessoas estão vivendo secreto com o Senhor. E é muito maravilhoso. Mas existem pessoas que não rompem. E não são piores do que as outras. Por isso eu tenho uma palavra do Senhor nessa noite que encontra-se no livro de Mateus. No capítulo 14, eu quero ler apenas um versículo com a amada igreja. Capítulo 14 de Mateus, versículo 30 diz assim: Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor. Esse capítulo 14, a partir do verso 22 ao verso 33, ele vai narrar a história dos discípulos quando eles acabam de sair de um grande evento de milagre do Senhor. Acaba de acontecer a multiplicação de pães e peixes. Então o Senhor dispersa os seus discípulos e manda eles irem pegar o barco e atravessar o mar até Cafarnaum. Só que Jesus, nesse momento, ele se retira, porque depois daquela multiplicação de peixe, onde são alimentadas mais de 5.000 pessoas, e ainda sobram alimentos, eles querem tornar Jesus rei. E Jesus se retira, porque Jesus ele não tem vínculo nenhum político. E ele se retira para orar. Mas antes de se retirar, antes de dispersar a multidão, ele dispersa primeiro os seus discípulos. E os seus discípulos entram nesse mar. E o Senhor vai para o monte orar. Dado o momento em que eles já estão afastados da costa, aproximadamente 6 quilômetros, os discípulos começam a pegar um vento forte. Ondas fortes batem no barco. E eles começam a afligir o coração. Jesus, sabendo disso, vai de encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. E eu imagino agora os discípulos cansados de um dia de milagre, de um dia de movimentação. Eu penso agora no reino em ação que a nossa igreja está acostumada a fazer. A gente faz a movimentação do reino em ação durante o dia. Chega à noite, nós estamos esgotados. Esgotados porque fizemos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração de fazer. Não diferente daquele dia em que o Senhor, ele faz aquele milagre e eles têm que servir aquela multidão. E não era pouca multidão. Não eram pequena multidão. Eram muitas pessoas. Então eu imagino que eles estão cansados nesse momento. E eles já remaram mais de 6 quilômetros, estão em alto mar. A noite é escura e fria. E os ventos começam a ficar fortes. E as águas começam a entrar no barco.
E Jesus vem em direção. E quando eles veem Jesus, eles se apavoram, porque eles pensam ser um fantasma. Então Jesus faz uma declaração: coragem, não tenham medo, sou eu. Aí tem sempre alguém que é mais ousado, né? Tem sempre alguém que é mais atrevido. E agora eu chamo a atenção de Pedro. Pedro atrevido, ousado. Ele fala: se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro vai a Jesus. Pedro anda até Jesus. Até que em dado momento, Pedro sente o vento forte e sente medo. Então ele começa a afundar. E ele pede por socorro, como nós lemos. Ele pede por socorro, ele pede socorro ao Senhor. E o Senhor imediatamente estende suas mãos. Como todo Senhor e Pai, ele faz uma exortação. Pequena é a sua fé, mas o Senhor não deixa de resgatar Pedro. O Senhor me deu uma outra palavra que se encontra em Salmo, que eu também quero compartilhar, que na hora eu entrei em um certo conflito com o Senhor, porque eu falei: Senhor, o que tem a ver uma palavra com a outra? E eu só consegui entender quando o Senhor me concluiu as duas palavras. E me concluiu quem era o alvo dessa noite. Corações que o Senhor quer alcançar nessa noite. O Salmo 73 conta a história, é um salmo de Asaf. Asaf é bastante conhecido. Perdão. Porque ele era o líder dos levitas. Ele foi um homem que apareceu na história num momento em que Davi trazia a arca do Senhor. Ele rompeu a corrente de guardas que cercavam Davi. E ele foi em direção a Davi e ele dançou junto com Davi. A palavra Asaf, o nome Asaf, significa aquele a quem Deus se apoderou. Naquele dia, Deus se apoderou de Asaf. Houve graça na vida de Asaf. Da tribo de Levi, ele foi escolhido para servir o Senhor no templo, assim como a linhagem dos levitas. No Salmo 73, é um salmo que traz um relato de Asaf, que na postura de um levita, na postura de alguém que adora ao Senhor, que serve ao Senhor, causaria um escândalo. Asaf, ele começa a declarar o Salmo 73, que eu não vou ler para não tomar tanto tempo, mas eu peço que a igreja possa parar um tempinho depois e ler esse salmo. Ele começa a declarar um sentimento de inveja, um sentimento em que ele teve em relação aos ímpios. Por que os ímpios tinham tantas coisas? E por que os ímpios tinham tanta prosperidade? Deve ser porque eu estou balançando a mesa, né? Porque os ímpios tinham tanta prosperidade e os justos sofriam. E ele faz uma caminhada. Ele está numa caminhada e ele está numa caminhada de questionamento. E ele declara o quanto os maus têm coisas boas, não sofrem de nada, são ricos e os justos sofrem.
até que ele entra no templo. Aleluia. No verso 16, vai dizer assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas era difícil demais para mim. Porém, foi quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim dos maus. Asaf tem uma versão que meu pastor gosta muito de declarar, que é: meus pés, obrigada, os meus pés quase vacilaram até que eu entrei num templo. Um líder, um cara de uma patente alta, se nós pudermos falar de patentes, um cara que servia ao Senhor no templo, que delegava as pessoas a serviço do Senhor. Agora ele declara assim: olha, os meus pés quase vacilaram. Eu quase caí. Até que eu entrei no santo lugar, no templo do Senhor, na presença do Senhor. Eu dei um título, o Senhor me deu um título para essa pequena ministração, que eu também não entendi. Foram 2 temas, 2 títulos. O primeiro, perdi a visão. Tanto Pedro quanto Asaf, eles perderam a visão. Eles olharam não para o alvo. Cada um no momento da história. Asaf num tempo de lei, Pedro num tempo de graça. Asaf com comunhão com Deus, Pedro com comunhão com Jesus. Intimidade com Jesus. Amigo de Jesus. Não são as piores pessoas. São servos. Foram servos. E em algum momento, os seus pés vacilaram. Em algum momento, o coração, os olhos deles estavam em outra direção. Jesus, ele tem permitido, como eu citei no início, ele tem permitido todo esse tempo. Um tempo de que nós paramos literalmente tudo. No primeiro momento da gente foi: como viveremos sem a comunhão dos santos? O segundo momento dessa quarentena foi: precisamos nos mover para alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas o Senhor me revelou algo que eu até compartilhei com algumas pessoas, que existe um momento em que nós estamos vivendo hoje. É um momento que não é confortável para a igreja do Senhor. É um momento em que muitos, não digo na totalidade, porque a gente não pode generalizar, mas muitos têm esquecido a vida com Deus, acostumado com a rotina da quarentena. Ah, Júlia, mas a quarentena é uma coisa difícil. Mas a gente acaba acostumando com as circunstâncias. Ah, a gente acostuma com o deserto? Às vezes. Mas como isso? Se o deserto dói, a quarentena dói. Estar distante dói. Mas a gente acaba se acostumando com um dado período de tempo. E o costume faz a gente não buscar mais. E o costume faz a gente se perder no caminho. Não é o caminho. É se perder no caminho. É começar a andar meio que na beirada do caminho, onde seus pés oscilam, porque tem um alto relevo de diferença entre
a estrada plana e o acostamento dessa estrada. É onde você começa a andar num perímetro de perigo. E é muito o que nós, como igreja do Senhor, estamos vivendo nesse tempo. Mas o Senhor não cria, não permite nenhuma circunstância que seja para a morte dos seus fiéis. O Senhor tem um compromisso e uma promessa na sua palavra. E essa promessa não volta atrás, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Independente de mim, de você, da sua fidelidade, da minha fidelidade com Ele, Ele é fiel, independente da circunstância em que nós estejamos passando. Quais os relatos, Júlia, que você tem visto e ouvido? Que nós estamos passando por um tempo em que nós estamos precisando de ajuda, algumas pessoas estão pedindo socorro, e eu falei, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu tive o meu momento de pedir socorro nessa quarentena, eu tive o meu momento em que os meus pés quase vacilaram, porque eu não sou melhor do que você. Nós somos um corpo em Cristo. Nós somos um corpo, nós somos uma unidade. E aquilo que afeta a sua vida precisa afetar a minha vida também. Aquilo que dói em você precisa doer em mim também. E às vezes o Senhor vai permitir para que nós venhamos a crescer, crescer em graça e conhecimento. É nos colocar nessas circunstâncias. Então eu perguntei ao Senhor, Pai, para quem está direcionado a palavra? Porque o Senhor me disse que uns se abriram para o secreto com o Senhor nesse período de quarentena, estão vivendo experiências incríveis com o Senhor. Outros nem se tocaram do que está acontecendo e se acostumaram com a zona de não estar indo aos cultos e chegar em casa e dormir, acordar tarde, enfim. Mas existem pessoas que estão pedindo socorro. E para você que está pedindo socorro nessa noite, o Senhor tem palavra de vida para você. Assim como o Senhor fez com Pedro. Pedro falou, socorro, mestre, socorro, Senhor. E imediatamente o Senhor pegou Pedro pelas mãos e ergueu, tirou-lhe do mar, colocou-lhe sobre o barco. Dessa mesma forma, o Senhor faz contigo nessa noite. Ele reservou esse momento comigo e contigo. Tá difícil? Eu sei que tá difícil. É difícil nós estarmos separados da unidade do corpo. Entenda que existe uma história que a nossa pastora conta, que existem porcos espinhos. Juntos eles se machucam, mas o frio mata eles se eles estiverem separados. Não é momento de separar, independente do isolamento, não é momento de dispersar. E nós nesse momento estamos entendendo quão precioso é estar em unidade, quão precioso é estar juntos. Porque o calor do seu corpo aquece o meu corpo. O calor da tua alma aquece a minha alma. O calor do fogo do Senhor que há sobre a sua vida. A chama do Senhor que existe sobre a sua vida. Junto com a chama do Senhor que existe na minha vida. Aquece as pessoas que não têm chama. Ou aquece aquele que os pavis estão apagando. É necessário que nesse tempo você peça socorro ao único que pode socorrer, ao único que pode estender a mão. O Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama tanto que ele vem trazendo essa palavra. É uma palavra de confronto, Jesus advertiu Pedro, por que tua fé é tão pequena? Mas ao advertir Pedro, ele trouxe Pedro para si. Quando Asaf entrou no templo, ele entendeu qual era o propósito de Deus na vida daqueles que não serviam a Deus. Que nessa noite você possa
fazer uma avaliação. Que você possa olhar para dentro de você, porque no momento e no lugar que você está, não tem ninguém. Somente os seus entes queridos, se tiver, ou se você estiver assistindo essa live sozinha, é você e Deus e mais ninguém. Foi o momento em que Ele reservou para falar conosco. Você não é a pior pessoa do mundo, porque os seus pés quase se desviaram. Você não é a pior pessoa do mundo, porque você afundou. Você é humilde e pediu socorro. Você é humilde e pediu socorro a quem pode te socorrer. O segundo título que o Senhor me deu para essa ministração é: o que sua glória fez comigo? O primeiro título é: perdi a visão. Perdi a visão e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Você pediu socorro ao Senhor. Mas sabe por que você pediu socorro ao Senhor? Porque existe uma coisa que a glória do Senhor fez com você e ela te marcou. Você tem a marca da aliança do Senhor. Você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E a marca de Jesus dentro de nós é o teu espírito. E se ele tiver que gemer, e se ele tiver que chorar, ele vai fazer. Porque ele é um fiel intercessor. Ele intercede a Cristo, Cristo ao Pai. E assim nós somos socorridos nessa terra. Nessa noite, eu quero te convidar, a você que está se sentindo sem forças, que tem sofrido um bombardeio na sua mente, que tem se sentido sufocar, que não tem forças sequer para assistir uma live, que não tem forças para buscar em oração como buscava, não tem força para fazer jejum, não tem força para buscar a face do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, porque você não é pior do que aquele que está conseguindo fazer, pelo contrário, você também é filho, e todo filho que pede socorro ao seu pai vem ao seu encontro. Somos humildes quando reconhecemos ao Senhor. Você não precisa reconhecer ao ser humano, você precisa reconhecer ao seu Pai. E como Pai, Ele vai de encontro a você, ao seu coração nessa noite. Ele só quer uma coisa, Ele sabe do que você está sofrendo, Ele sabe o momento em que você está vivendo, mas Ele só quer uma coisa: coração rendido. Existe um versículo que tem sido um versículo chave em todo esse período de quarentena. Desde que surgiu esse vírus, toda a igreja, toda a noiva do Senhor tem declarado, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu tenho promessa para você, porque eu vou ouvir a sua oração, eu vou voltar os meus olhos para a sua terra, eu vou sarar a ferida, eu vou sarar a terra. Tem promessa do Senhor. Salmo 73 é um versículo que nos traz esperança. O verso 26 diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. E Ele é tudo o que eu sempre preciso. Não precisa de mais nada, você tem um Pai. Deus é a sua força. Independente da circunstância que você esteja vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o seu Pai sabe. E Ele te convida nessa noite
refazer com Ele o elo, a aliança. Ele te chama para perto de novo e Ele diz: eu estou aqui, não tenha medo. Eu gostaria de colocar uma canção. Você coloca para mim? Que tua glória fez comigo. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Foi uma canção que Deus ministrou no meu coração assim que Ele me deu o tema. O que a sua glória fez comigo. E a glória do Senhor nos marcou para sempre. A glória do Senhor nos marcou para a eternidade. E eu quero te convidar nessa canção e nessa oração, que o seu coração possa se dobrar à presença do teu Pai nessa noite. Seja você, eu vou estender o convite nessa noite. Eu sei que nós falamos de cristãos que estão com certa dificuldade, mas eu vou estender o convite nessa noite a você, que por algum momento abandonou a caminhada com Cristo. Por algum momento, seus pés vacilaram. Quero dizer que Jesus te ama. Quero dizer que não há nada que você possa fazer que retire de você esse amor. Sabemos que o pecado separa o homem de Deus da comunhão com Deus. Mas você não deixa de ser amado por Ele. Ele te convida nessa noite a retornar ao primeiro amor, a retornar à essência de tudo, a retornar aonde você caiu, pegar de novo a sua espada e voltar à sua caminhada com Ele. Eu te convido a ouvir essa canção. Pode aumentar um pouquinho, ver se tá saindo um som legal. Na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Jesus. Jesus, aumenta, Jesus, a chama do teu Espírito nos nossos corações. O Senhor declarou nessa noite que não somos as piores pessoas do mundo por estarmos passando por momentos de adversidade, Senhor. Pelo contrário, no pedido de socorro dos seus filhos nessa noite, o Senhor vai de encontro aos seus filhos. Deus, eu não conheço a situação, mas eu sei que existem corações rendidos aos seus pés nessa noite, Pai. Eu sei, Jesus, que existem corações, Senhor, que estão sendo quebrantados, Senhor. Pessoas, Jesus, que estão clamando pelo socorro, Senhor. Socorro do Senhor nessa noite. Pai, eu te clamo, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, assim o Senhor também faça na vida dos teus filhos, Deus. Que nós possamos entender, Deus, que existe um momento em que o Senhor está nos treinando para algo grandioso, Pai. Pois um dia iremos morar contigo, Pai. Mas o Senhor está aperfeiçoando a boa obra do Senhor ainda nessa terra, em nossas vidas, Deus. Pai, que nós possamos, Senhor, entender que aquele que já pisou no Santo dos Santos pode procurar outro lugar para viver, pode até andar neste mundo achando que tem algo para viver, mas aquele, Senhor, que foi marcado pelo Teu Espírito, não há outro lugar para viver a não ser a Tua presença. Não existe conforto no mundo, Deus, não existe conforto do Senhor, a paz que excede todo entendimento em outro lugar. Pai, Asaf, quando entrou no templo do Senhor, ele entendeu, Pai, o que o Senhor faz na vida do justo e do injusto, Pai. Mas, Pai, o Senhor trouxe sobre a vida de Pedro uma graça, Senhor, que num tempo de lei nós não víamos, Deus. E essa graça, Jesus, e
E é essa graça que eu te clamo nessa noite. Que a graça do Senhor seja estendida sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que estão ouvindo e recebendo dessa live, Deus. Não porque nós merecemos, Pai, porque não merecemos coisa alguma. Afinal, a tua graça é um favor imerecido sobre as vidas dos teus filhos e sobre a vida das criaturas do Senhor. Aquelas, Senhor, no qual o Senhor quer e chama para perto. Há um convite do Senhor nessa noite sobre a sua vida. Se você quer fazer um concerto com o Senhor nessa noite, essa é a sua hora, é o seu momento. É só você e Deus, você e os céus estão em festa nessa noite, porque o seu coração se rende ao seu Pai. Senhor, sonda-nos, conhece. Derrama sobre nós a tua chama, chama que aquece o nosso ser, chama que aquece a nossa alma, chama que vivifica o nosso espírito, e vivificar é dar vida outra vez. Jesus te ama. Independente da circunstância, aquele sacrifício lá na cruz foi pela tua vida, foi porque Ele te amou desde o princípio, foi porque o Pai teve um plano perfeito para resgatar a minha vida e a sua vida. Por isso eu te convido, se você já pisou no Santo do Santo, eu sinto muito em te informar. Oh, eu sinto muito de alegria, sinto muita alegria em te informar. Não há outro lugar, não há outro lugar onde você possa estar completo, a não ser na presença do seu Pai. Porque aquele que pisou no Santo do Santo, se não consegue viver em átrio, viver fora do templo, então é coisa de louco. Se eu te chamo, volta, vem depressa, porque eis que o Senhor está retornando e Ele vem buscar uma noiva de vestes limpas, adornada. Volta depressa, o Senhor te ama, Ele te chama, clama pelo socorro e Ele irá a seu encontro. Que nós possamos ficar com a palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a minha vida. E que nós não sabemos ainda quanto tempo estaremos nesse período. Mas eu quero que você tenha ciência de que quando retornarmos, haverá festa, haverá abraços, haverá comunhão. Mas nós não queremos deixar ninguém para trás. Eu sei que isso é um pedido e é um clamor do coração de todos os pastores, não só dos nossos, de todos os pastores com as suas ovelhas. Eu sei que os pastores de todo o mundo clamam pela vida de suas ovelhas, porque eles não querem que nenhuma delas se desgarre. Imagine o sumo pastor. Fica com Jesus e que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite.